Bem, hoje é dia 30 de maio de 2013, feriado, dia de Corpus Christi. Hoje nós celebramos o dia daquele que nunca existiu, né? É o feriado da maior cilada espiritual que já aconteceu sobre a face da Terra. E hoje eu queria fazer homenagem a esse dia, eu queria fazer um estudo aqui sobre uma de 3 parábolas que tem um fundamento metafísico, místico, formidável, onde você poderá ter a certeza, uma prova, de que existe um fundamento místico profundo dentro do Evangelho. Se você pegar desde a Tanakh, do Antigo Testamento, até o Evangelho, o Apocalipse, você vai ver que existe uma linha que une uma ponta a outra. Nós sabemos que foram vários escritores em épocas diferentes, locais diferentes, mas quando você estuda a Tanakh e o Evangelho, você percebe que existe uma linha reta, contínua, eficaz, sólida, na direção, na orientação de que todas as pessoas que abraçarem ao Evangelho terão um destino horrível no inferno. E é o que sabemos, né? De todo o nosso estudo se orientam no sentido que as pessoas que abraçarem o Evangelho serão as únicas a terem um destino horrível. Ateus, agnósticos, pessoas de outras religiões não sofrerão qualquer perturbação nesse sentido, mas tão somente aqueles que abraçarem o Evangelho. E eu queria ressaltar que essas 3 parábolas, eu vou falar apenas uma, porque as outras 2 são fantásticas, a partir do momento que você consegue entender, porque você pode ler e não entender. E isso vai trazer o sentido que também está exposto no Evangelho, em Marcos capítulo 4, versículo 10, que prova, que mostra que existe, todo o Evangelho foi feito de uma forma oculta, encoberta, um enigma. Tudo foi bem camuflado, codificado, e que você terá que desvendar todo esse enigma, essa charada, que senão você passa despercebido, não entende. As outras 2 parábolas são tão fantásticas que você fica lendo, e só por vamos dizer assim, entre aspas, um milagre, você começa a entender que elas estão dizendo exatamente o contrário do que você estava lendo e percebia. É só por vamos dizer assim, uma coisa fora do comum que você entende. E quando você entende, você simplesmente não acredita, porque você vê ali a prova incontestável que existem inteligências sobrenaturais, invisíveis, dentro desse livro, mas sempre com o mesmo objetivo, de induzir pessoas a um sofrimento eterno. Eu não consigo entender o porquê Deus criou esse sistema, porque é um capricho, é um deboche das criaturas, né, que Ele criou, Ele fez para debochar, é uma forma de capricho, porque nós sabemos que nós estamos na mão de Deus. Deus pode fazer o que quiser conosco. No dia a dia nós experimentamos essa possibilidade de você passar um dia muito bom ou um dia horrível e ter seus dias totalmente prejudicados, né? Por ação da vontade de Deus. Mas eu fico pensando, por que Ele se usou desse instrumento, sendo que Ele tem o domínio total sobre as suas criaturas? Está escrito lá em Romanos, capítulo 9, sobre esse assunto. Mas o importante é a gente entender que está aí, o Evangelho está aí, ele tem essa carga metafísica, né? E nós vamos estudar. Para começar, nós vamos ler Marcos 4:10, né? Que mostra bem que a intenção, o objetivo, né? A ganância, né? O ânimo, o interesse do Evangelho é criar uma cilada para as pessoas, que as pessoas não consigam sair dessa cilada. É isso que nós temos que entender. O porquê o Evangelho, se é um instrumento para o livramento, para a felicidade, para a paz, para a alegria, para a liberdade das pessoas, por que ele tem tantas armadilhas, tantos buracos para você cair e se quebrar todinho? Por quê? Porque um instrumento que deveria ser só de libertação, só de felicidade,
ele tem tantas armadilhas. As pessoas deviam estar conscientes em entender que libertação existe numa coisa que só existe cilada, armadilhas e promessas de castigo. Bom, em Marcos 4 está escrito: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Como nós podemos entender essa parábola? Então Jesus está criando um ânimo que ele vai dizer tudo o que é necessário, mas as pessoas não vão entender e não vão se livrar do destino para o qual o Evangelho criou. Vamos ver o ânimo, a intenção, o objetivo de que certamente, por mais que ele avise, você não entenda qual é a intenção de Jesus, do Evangelho. A intenção é que ele te advertindo, te avisando, você não ouça. Você ouve, mas não percebe, não entende. De maneira que você não converta. O sentido da palavra converter-se é sair do caminho, da direção, do propósito que é o Evangelho. Você não vai conseguir. Você vai seguir aquele rumo. Então, para você não haverá perdão. Ou seja, o seu destino está traçado. Qual é o ânimo? Então, veja bem. E agora, depois disso, se você entendeu que o objetivo do Evangelho, embora te avise, né, que ele é uma cilada, você não vai entender, vai se fechar seus olhos, os seus ouvidos, Deus vai te cegar. O Evangelho é feito para que você fique cego e não entenda todos aqueles avisos que estão nele. Como eu falei, existem 3 parábolas, né, como nós estamos tratando de parábolas, que elas, quando você entende, você tem um estalo, uma luz, é uma sensação maravilhosa de liberdade, e que você tem a certeza que é criada dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu intelecto, da sua consciência, da sua mentalidade, da sua consciência, de que o Evangelho, ele é eficiente, ele tem a ação, ele foi criado, ele foi desenvolvido, ele foi mentalizado, projetado, planejado, arquitetado por entidades sobrenaturais, por entidades invisíveis, por entidades místicas. E ele tem esse propósito. Nós vamos tratar aqui da parábola, né, de Lucas 29. 20, capítulo 20, versículo 9. Ela está também em Mateus 21, 33 e Marcos 12, 1 até 8. O que ela trata? Ela trata de um aviso, mas o aviso, ele de certa maneira até ele é encoberto, mas o objetivo do aviso é dizer: todos aqueles que matarem o filho amado terão um destino horrível. Todos que participarem da morte do filho amado terão uma morte horrível, né? Ela foi feita numa forma meio truculenta, né? Cheio de truques. Então ela está ocultada, encoberta, é um enigma, é camuflado, ela está codificada e você precisa desvendar. Então, eu vou mostrar isso no decorrer. Quando a gente lê nessa parábola dono da casa, dono da vinha, nós é óbvio estamos falando de Deus, o Criador. Quando nós falamos da casa, né, porque é uma parábola, então ela é codificada, ela é metamórfica, é uma metáfora, né? Então a casa é o mundo, a vinha é a vida. Lavradores, é óbvio, está falando
dos seres humanos. O importante é que nós vamos ver uma chave, o Filho amado. Nessa frase, nós percebemos a rasteira, né? Porque ele não usa Jesus, mas usa Filho amado. Em outras passagens no Evangelho, você vai ver Filho amado, se referindo a Jesus, e existe uma ligação, é uma corrente, uma coisa feita exatamente para aquele objetivo, né? É feita exatamente para esse objetivo. Nós vamos ver também, como é tudo codificado, frutos. O fruto se trata do quê? Do pacto com o Evangelho, ou seja, da obrigação dos evangélicos em fazer milagres. Se você ler o Evangelho, você vai ver que todos aqueles que crerem, todos aqueles que amarem mesmo a Deus, farão milagres, vão receber a glória de fazer milagres. Todo o Evangelho ele é feito nesse sistema. Ora, se você não chega a fazer milagres, é porque a sua crença, o seu amor ao Evangelho, a Deus, é falso. Porque ou o Evangelho é falso e está mentindo em todos os sentidos, e o objetivo é te lançar no inferno, te castigar de qualquer maneira, que também é válida essa interpretação, ou então a pessoa jamais amou de verdade ao Evangelho, a Deus, de maneira que ela não consegue fazer milagres. E o objetivo do Evangelho, das obrigações seladas no pacto, e é um símbolo da fé, né? Muita gente diz, eu tenho fé. Na verdade, a fé é a prova. Quando você diz eu tenho a fé, é que você faz milagres. A fé não significa que você acredita. O sentido da palavra fé não é que você acredita, espera. Não, a palavra fé significa que você pode dar prova de que aquilo é verdade. Da prova. E a prova que você pode dar, que é a prova de fé, é o milagre. O evangélico, ele tem como prova de fé o milagre em si, ele poder fazer milagre. E o Evangelho está cheio dessas passagens, né? Nós vamos ter em João 14:12, em Marcos capítulo 16, versículo 15, enfim, em todo o Evangelho, né? Então, o que acontece? Nós vamos ler agora a passagem. Lucas capítulo 20, versículo 9. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, o despacharam vazio. Em vista disto, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, que é Deus, que farei? Enviarei o meu filho amado. Está escrito também em Lucas, capítulo 2, versículo 6. Olha só, Deus então diz, enviarei o meu filho amado. É lógico que Jesus Cristo não existiu, é uma metáfora, né? A meu filho respeitarão. Note que em momento algum está aquilo que a tradição diz, que Deus enviou seu filho para ser humilhado, torturado, mutilado, crucificado e morto. Isso não existe no Evangelho. Jesus nunca passou essa ideia. Deus nunca passou a ideia que ele mandaria o seu filho para ser humilhado, torturado, crucificado e morto. Quem aceita isso, aceita essa proposta, obviamente despreza a Deus. É óbvio que você nunca deveria aceitar essa proposta, porque além de ser uma proposta vicária, onde o inocente paga pelo culpado, só que o inocente na verdade é você, que é criatura, sou eu, que sou criatura, porque nós não temos a capacidade de pecar, de errar, porque nós não criamos nada, nós somos criatura. E aí é que está o problema. Eu poderia passar aqui 2 anos explicando o que é uma criatura,
as pessoas não conseguiram entender, porque Deus bloqueou essa interpretação, esse entendimento. Mas vamos imaginar que você consiga, afinal, entender o que é uma criatura. Quais são as implicações da existência de uma criatura? Quais são as características, as implicações de ser uma criatura? Mesmo que você viesse a entender, você jamais conseguiria colocar em prática esse conhecimento, porque você estará bloqueado por Deus. É uma coisa fantástica que quando a pessoa consegue ter uma ascensão, ela vai conseguir entender também que Deus fechou certos caminhos. Porque por mais que você tenha boas intenções, essas intenções que Deus mesmo colocou em você, Deus impedirá de você ter uma prosperidade, uma ascensão naquilo que Ele planejou. Então, mesmo que você entendesse o sentido da palavra criatura, você não conseguiria colocar em prática, porque você tem uma programação. Mas vamos entender, aqui está escrito, voltando, que farei? Enviarei meu filho amado. A meu filho respeitarão. Você note que o objetivo aqui que Deus está colocando, Ele está dando um aviso. Mas Ele está dando um aviso, Ele está explicando o Evangelho. Ele está dizendo no Evangelho, dentro do Evangelho, que você não deve aceitar a morte de Jesus. Perceba que é isso que Ele está dizendo. Vendo, porém, os lavradores arrazoar entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Presta atenção agora que é interessante. Quando você aceita que Jesus seja humilhado, torturado, crucificado e morto, você aceita por quê? Porque você espera alguma vantagem sobre isso. Todas as pessoas que aceitam essa estupidez, essa coisa absurdamente louca, que é aceitar que o inocente seja humilhado, torturado, crucificado, morto, aceitar que Deus, o Filho de Deus, seja morto, as pessoas fazem isso de uma forma criminosa, porque é como um latrocínio, é como um saque, elas esperam vantagem. O que é latrocínio? Você mata para roubar, para ter uma vantagem. O que é o saque? O saque é quando uma pessoa que sofre algum tipo de problema, perde uma carteira, ou bate o carro, vira cheio de mercadoria, as pessoas, em vez de ajudarem aquela pessoa que sofreu um acidente, está precisando de ajuda, elas vão lá saquear a carga. A pessoa que perdeu uma carteira, ela vai lá, coloca o pé, disfarça e tenta, furtar, é um furto. Então, o Evangelho, ele em si, está dispondo essa proposta. Olha, você aceita que Deus seja humilhado, torturado, crucificado e morto, que com isso você vai ter uma série de vantagens. Qualquer criança um pouquinho mais cheia de malícia percebe que isso é uma cilada. Que Deus pretende ali manifestar em você uma maldade para poder te castigar. Mas Deus pode castigar sem ter motivo, é lógico, isso aí não vamos discutir. Mas nós vamos ver aqui que existe a intenção de te pegar você de calça curta, de armar uma cilada para você, onde você está sofrendo, você vai buscar o Evangelho, vai buscar uma igreja para tentar melhorar, e você acaba entrando numa proposta dessa, que é uma proposta satânica, de você aceitar que Deus seja humilhado, torturado, crucificado, morto. Porque quando você aceita essa proposta, a única coisa real que você está fazendo é manifestando um desprezo por Deus, um desrespeito por Deus, um deboche, um menosprezo, uma preterição. Você está preterindo Deus, está colocando Deus para o fundo, jogando Deus para trás. E é isso quando você aceita Jesus, quando você aceita o Evangelho, quando você aceita que inocente, que Jesus seja humilhado, torturado, crucificado, morto, você está manifestando diante de Deus que você na verdade não o ama, você o odeia, tanto que você aceite que ele seja humilhado, torturado, crucificado, morto. E eu sei, e você sabe que isso simplesmente é um exercício mental. Mas ele é válido para Deus. Porque você se manifesta, você está dando o seu desprezo por ele. Porque se você gostasse dele, você não ia aceitar. Se você tivesse alguma qualidade de ética,
fosse dada a você uma ética, você também não ia aceitar, independente se de Deus, se de verdade ou não, né? Você não ia aceitar. Se fosse um filho seu, uma pessoa que você gosta, você ia aceitar? Não. Mas você aceitou de Deus, entendeu? Por isso, essa é a cilada. Quando você aceita, porque você se manifesta, né? E você, diante de Deus, que você despreza Ele, você troca Ele por qualquer coisa. Então essa é a cilada, essa é a mancada. Mas aí está encoberto. Você vê que ele foi feito uma forma de uma parábola. Está encoberto isso. Mas quando você lê, você entende que a mensagem é essa. Olha só o que acontece. E dizendo o herdeiro, matemos, papapá. Que lhes fará? Pois o dono da vinha fará padecer horrivelmente a esses malvados, e passará a vinha a outros. Aos que ouvirem isso, disseram, aqueles que ouviram isso disseram, que isso nunca aconteça. Você percebe bem? Nós vamos juntando o que está escrito em Marcos 4:10, né? Com isso aqui. Você está vendo que as pessoas, mesmo ouvindo, elas vão dizer, talvez isso não aconteça, talvez isso não é verdade, né? Quando você me ouve assim, se você é uma pessoa que já está condenada ao inferno, você fala assim, não, isso não é verdade. Está escrito. Esse é o fundamento de Deus, está dizendo que eu vou enviar meu filho amado, a esses respeitarão. Mas quem abraça o evangelho faz o quê? Tortura, humilha, crucifica, mutila, mata. Esse filho de Deus aceita a troco de alguma vantagem, que pode ser as 30 moedas ali tidas de Judas, né? Só as vantagens, as 30 moedas. Você é um suborno que você aceita. Você aceitou matar Deus por um suborno, aquela resolução do problema, aquele terreno no céu. É o suborno. Você caiu na cidade. Você vai dançar. Né? Vamos entender que, se você ler também, esse está em outras passagens, que não seja assim. Quer dizer, as pessoas que ouvem o que eu estou falando agora, talvez pensem, tomar que não seja assim. Né? Ou que, e está escrito também em outras de Bíblias, Alfalite, de 1999, né? Que isso não aconteça. Em outras Bíblias do Novo Mundo está escrita essa frase, é dita como, que isso nunca aconteça. Ou seja, as pessoas estão conscientes, mas elas estão tão apegadas ainda às vantagens, ao suborno, às 30 moedas, que elas não soltam. E porque também elas não entendem, né? É como está em Marcos 4:10, as pessoas não entendem, elas ouvem, elas conseguem entender que existe uma lógica, elas têm essa certeza, essa impressão que existe uma lógica que é muito eficaz, mas mesmo assim ela não quer soltar aquela promessa, porque ela já entrou naquele ritmo da condenação, né? Daquele, como está escrito no Evangelho, daqueles que Deus me deu, nenhum eu me perdi. Então você não vai se libertar, e a condenação é certa para você, entendeu? Continuando, está em Lucas 20:17, uma sequência dessa parábola, está escrito assim, mas Jesus fitando disse, que quer dizer, pois, o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, aquele sobre a quem ela cair ficará feito pó. Ou seja, hoje, isso que está sendo dito para você, e porque Deus fechou seus olhos, seus ouvidos, se você não entendeu, será a pedra angular. Você vai ouvir em um determinado momento da sua vida ou da sua outra vida, essa passagem, que nesse momento está sendo revelada uma verdade, e às vezes a pessoa não aceita. Mas eu também, as pessoas que acreditam, que não acreditam no Evangelho, que tem a postura de não aceitar o sacrifício do vicário, né? Para essa pessoa é útil essa passagem, porque ela mostra que existe o dolo, a intenção maligna no Evangelho de condenar as pessoas. E essa vontade ela está encoberta, né? Porque veja aqui que Deus está declarando que eu, o Filho amado dele, Jesus Cristo, no caso, na metáfora do Evangelho, ele tem que ser respeitado. Você não pode aceitar que ele seja morto, humilhado, torturado e morto, crucificado e morto. E as pessoas que aceitarem serão condenadas, terão um destino horrível, né? E que essas pessoas ainda se agarram a essa ideia por causa da vantagem do suborno. Eles vão ficar presos ao suborno. Então eles não vão aceitar a realidade da parábola. Está até previsto o destino das pessoas, entendeu?
Então, essa palavra, se vocês quiserem conferir, em Marcos capítulo 1, versículo 11, Mateus capítulo 3, versículo 17, está escrito a chave, né? Eis que é uma voz do céu, dizia, este é meu filho amado, em que me comprasse. E está falando exatamente a relação entre Deus e o suposto filho, né? Jesus. Então, é essa chave, você vê que está proposital, meu filho amado está falando de Jesus, né? Em outras passagens também, Marcos capítulo 9, versículo 7, Mateus capítulo 17, versículo 5, também se usa essa chave, que é o filho amado. E Lucas capítulo 3, versículo 22, tudo mais. Mas as pessoas são teimosas, são abraçadas ali, entendeu? E acabam aceitando essa proposta, e depois nós vamos perceber que, na verdade, o inocente da história que foi condenado é ela mesma, né? Porque, como eu falei, a criatura, né? Ela é absurdamente inocente. Você, não importa o que você faça ou você deixe de fazer, você tem o edito de inocência absoluta, porque você é uma criatura. Você foi criado. O que você pensa, o que você deixa de pensar, o que você faz, o que você deixa de fazer, já foi pré-programado, né, por várias coisas que estão dentro de você e à sua volta, né? Então você é uma criatura, e como criatura você é o inocente. E a piada é essa, é que e quando você aceita que o inocente, né, do Evangelho, que seria Deus Jesus, seja condenado, você aceita na verdade que você, porque com a mesma medida que tiveres medido, você será medido a vós, e mais você será acrescentado. Então o Evangelho, ele é fantástico, porque ele te explica que você não deve fazer certas coisas. Você quer saber como começou toda a proposta evangélica, como o Evangelho foi arquitetado? Como essa cilada que eu falo muito que o Evangelho é uma cilada, como ela foi arquitetada, porque todas as pessoas que abraçarem o Evangelho estão condenados, é fácil, você vai ver que tudo começou lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, né, que diz, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, que no caso seria Deus, veio também Satanás entre eles. Quer dizer, Satanás, que é uma coisa absurda que os evangélicos não conseguem se escapar, é o único na Tanakh, no Antigo Testamento, que é chamado pelo nome. Nunca se menciona Jesus. Mas a glória da menção do nome coube a Satanás, porque ele foi reconhecido entre os filhos de Deus, né? Que interessante. E o mais interessante é que ele conversa com Deus, ele desafia a Deus, né? Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, e também em Jó, capítulo 2, versículo 1. Então Satanás, né, em Jó, capítulo 2, 14, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende a mão, toca-lhe os ossos, a carne, e verás que não blasfema contra ti. E funciona assim. O que é o Evangelho? O Evangelho é a segunda tentativa, né? Só que a tentativa real. A de Jó é metafórica. Nessa Jó se deu bem. Mas o que acontece? Então Satanás disse, olha, coloca a mão agora na mão de cada criatura sua. Vamos nos transportar, nos reportar ao tempo atual. Então Deus coloca um problema, uma desgraça, um sofrimento na vida da pessoa. A pessoa ali, o que ela faz? Em vez de usar os meios, né, corretos, que é os meios naturais, então ela vai numa igreja. Na igreja o demônio lá, que já preparou todo o Evangelho, toda a cilada, fala assim, você aceita Jesus, aceita que Deus, o Filho de Deus, porque Jesus é configurado o próprio Deus, você aceita que ele seja humilhado, torturado, crucificado ou morto. Se você fizer isso, você vai ter aquilo que você espera, que também seria como vender a alma também, que é o mesmo caminho da magia negra, né? A gente vê que o Evangelho, a proposta do Evangelho, a proposta da igreja evangélica é a missa negra, é a venda da alma, é você sacrificar tudo por alguma coisa, vender a alma, né? É isso que você faz. Então, quando você aceita que Deus seja humilhado, torturado, crucificado ou morto, você está fazendo o quê? Você está manifestando que você detesta, você odeia, você faz qualquer coisa por aquilo que está querendo. E você vai ser enquadrado aí, que está escrito em Jó, capítulo 2, versículo 14. Então Satanás sai vitorioso, né? Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que ele não blasfema contra ti e tua face. E quando você abraça o Evangelho, você manifestou exatamente aquilo que Satanás previu, que cada criatura odeia a Deus
E dando uma oportunidade, ela vai manifestar que ela odeia a Deus. O Evangelho é uma forma de você manifestar que odeia a Deus, porque você aceita que Deus seja humilhado, torturado, crucificado e morto. Não tem como você escapar. É bem simples. Pega um parente seu, um sobrinho, um filho, uma filha. Vê se você aceitaria que ele fosse humilhado, torturado, crucificado e morto, a troco de qualquer coisa. Não, você não aceitaria. Mas Deus, você aceitou. A um você amou. E a outro você odiou e desprezou. Quem você ama e quem você despreza. O Evangelho serve para manifestar isso, né? Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos, tudo quanto tem, verás que blasfema contra ti. Jó 6:11, né? Bom, você pode procurar dentro da sua mente, da sua alma, qualquer tipo de justificativa, mas não tem. A lógica é óbvia, ela é clara. Não tem como você escapar. A não ser que a gente pode entender que está escrito em Provérbios 28:5. Aliás, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então é fácil. Se você na sua mente procurar uma outra justificativa a essa simples realidade, você está sendo exatamente o homem mau. E paira sobre você a condenação. A condenação pode ser dada a qualquer um, precisa ter motivo. A verdade é essa. Só que no coração de Deus, né? Na perversão de Deus, agradou a Deus fazer o Evangelho para tripudiar, para humilhar, para abusar de uma quantidade enorme de almas que é como minha, como eu, como você, como qualquer outra pessoa. Essas almas com algum sofrimento, que foram criadas por Deus, Deus pode fazer o que quiser, não precisava ter um motivo. Mas ele agradou a Deus, por exemplo, fazer o Evangelho e a operação do erro, né, que a gente sabe que chama-se operação do erro, para detonar com as pessoas e falar assim, não, você está sendo detonado por esse motivo, mas é mentira. Todos nós somos inocentes, né? Nós somos inocentes, nós somos criaturas, né? Nós não pedimos para existir, nós não participamos da nossa criação, nós não demos opinião no mundo. Nós somos criaturas, nós somos criados. Tudo é criado em nós. A vontade, o desejo, os hormônios, as necessidades, enfim, tudo é criado. Mas a proposta pervertida de Deus é que a gente seja condenado por aquilo que ele não fez. E é isso que a gente não deve aceitar. Mas aí que eu digo, quando você entende a palavra criatura, você fica maravilhado. É uma coisa fantástica quando você consegue entender o sentido da palavra criatura. Daí você vai querer colocar isso em prática. Eu te garanto que você não vai conseguir. É um desafio que eu faço. Você poderá entender maravilhosamente bem o que é o sentido do que é criatura, mas eu desafio qualquer ser humano a conseguir abrir essa porta, transpor essa barreira, que é colocar em prática o conhecimento do que é uma criatura. Você não vai conseguir, porque você foi programado a não conseguir ultrapassar essa barreira, né? Entendeu? Nós vamos ver pelo Evangelho dezenas, centenas de passagens condenando a condenação do inocente. Em Mateus capítulo 12, versículo 7, está escrito, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não holocausto, não tereis condenado inocente. Contra o castigo do inocente, que é aí a figurada a Jesus, né? A morte do inocente. Mateus 27:24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Essa aí é uma postura das pessoas que foram criadas por Deus com uma certa ética. Elas são pressionadas a aceitar, elas dizem, não, eu não aceito participar da morte desse justo. Veja aí, nós estamos aí um gentil, né? Uma pessoa que não era crente e não era alinhada, e é Pilatos dizendo, eu não participo dessa morte. Vocês querem, vocês aceitam, vocês procuram, mas eu lavo minha mão do sangue desse justo. O cristão, ele toma uma postura diferenciada, inversa. Ele abraça, ele quer que o sangue do inocente caia sobre ele. Você está entendendo? Ele aceita aquela morte. Caia sobre nós o sangue do inocente. Que o cristão toma essa postura, que caia sobre nós o sangue desse inocente. Entendeu?
Veja bem outras passagens que mostram bem com claridade que você não deve aceitar o Evangelho, porque todinho ele é feito dizendo, advertindo para você não fazer isso. Em Mateus 23:30 está escrito: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vossos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Nós estamos aí uma ratificação, uma confirmação do que nós lemos da parábola que nós lemos agora há pouco, né? Vocês veem, nós estamos uma ratificação. Mas é assim mesmo, tudo no sentido que eu digo, ele é reconfirmado, confirmado. Você não vai encontrar no Evangelho alguma coisa dizendo, você aceita que o inocente esteja humilhado, torturado, crucificado, você está muito bem na fita se aceitar, você vai ter um destino maravilhoso. Não existe, você não vai encontrar nunca isso no Evangelho. O que você vai encontrar, repetida e repetida e repetida vezes isso, aí nós estamos tendo uma confirmação, que a medida de vossos pais, serpentes, nós estamos aqui, o Evangelho dizendo, serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Você tem a condenação, você está sob o cristão a condenação. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, né? Uns matareis e crucificareis. Quem foi crucificado? Está falando de Jesus, da figuração de Jesus. Não é dele que está sendo dito aqui? Qual a orientação que está sendo dada aqui? Que se você abraça, você passa a ser um cúmplice do sangue dos profetas, né? Você é cúmplice. Você saqueou, você participou daqueles que foram enviados, né? Então tudo está nessa orientação. Você vê o próprio Jesus dizendo, Jesus não está dizendo para você aceitar. É aquilo que eu estou dizendo. O Evangelho ele serve para manifestar de uma maneira capciosa, né? Que você é um maldito que merece inferno. Está escrito lá em Lucas, capítulo 2:34, Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, que no caso é Jesus, né? Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo da contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aí está dizendo, o instrumento Jesus nunca existiu, mas ele é um instrumento para manifestar a maldade do seu coração. Você não é mau, ninguém é mau. Foi feito mal. Deus te criou mal. Porque você aceita uma coisa absurda, criminosa, hedionda, dessa que um inocente pagar por um culpado, mas você aceita. E no momento que você aceitou a morte de Jesus, o sangue inocente está sobre você. Você será condenado. Isso aí que a gente chama a operação do erro, né? É como está escrito ali, em 2 Tessalonicenses, capítulo 11. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para crerem na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A iniquidade é a injustiça. Nós vemos ali, para que pereçam, vamos ver aqui, esses sinais de produzir mentira. E como todo engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para serem salvados. Quer dizer, as pessoas são, como eu falei, são criaturas. Então algumas já nascem com aquela tendência para o mal, mas ela foi introduzida nela. É como está escrito no próprio Evangelho. Perece porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Que as pessoas não... Elas foram criadas já com aquela intenção de já se cair nessa cilada. É tudo armação. Mas enfim, Deus criou a operação do erro, criou pessoas para cair nessa operação do erro, só para ter um pretexto, né? Uma desculpa, um pretexto, uma armação, e que a pessoa vai para o inferno, vai sofrer a vida toda, porque ela optou, né, por aceitar essa infâmia,
que é a proposta do Evangelho, né? Então é isso. Nós estamos aí fazendo um estudo, né? E você está percebendo que os fundamentos, como eu falei, existem outras duas, provavelmente a gente vai conseguir entrar, e vocês vão ver que maravilha são essas parábolas, como elas conseguem provar que aquilo que está aparecendo não é o que está sendo dito. É como está em Marcos 4:10. É muito capcioso, né? Mas o Evangelho está sendo muito claro. Quanto a isso, ele está sendo muito claro. Você não deve aceitar o sacrifício vicário, você não deve se tornar uma pessoa vicária, né? Você não deve aceitar Jesus, o sangue de Jesus. Você tem que rejeitar. O seu amor a Deus existe do respeito, que você não deve aceitar que ele seja humilhado, torturado, crucificado atrás de uma injustiça. Porque, na verdade, o inocente é você. Você que é inocente. Não é a parábola em si, a história do Evangelho, Jesus. Porque Jesus Cristo nunca existiu. O inocente da configuração, na verdade, é você, sou eu, né? Quando você aceita que o inocente sofra duas vezes, sofra sendo vítima de uma coisa, depois pagando pelo culpado, para o culpado se ver livre, né? Você é que está armando uma cilada para você mesmo. Entendeu? Então espero que tenha chegado a alguma conclusão de vocês conseguirem entender alguma coisa. Continuem estudando e vocês verão que o Evangelho tem uma carga mística muito grande, mas se por um lado ele pode destruir e vai destruir, levar ao horror a muitas pessoas, ele poderá libertar outros. Trazer a ascensão de outros, como foi dito ali, né? Como eu já li, o Evangelho é feito nessa maneira. Se você buscar a maneira correta, você vai se dar bem. E outra, o Evangelho é uma forma de você entrar no mundo místico, de adquirir algum tipo de poder sem a coisa vicária. É muito importante. Não estou falando da coisa vicária, mas a maneira que você vai estudando, se compenetrando, você vai ver que existe um mundo místico, invisível, atuante, muito atuante na sua vida, na vida de todas as pessoas, entendeu? E que pode ser usado a seu favor, usado na orientação da sua ascensão, da sua felicidade, da sua paz. Infelizmente, muitas pessoas já foram criadas para ir para o inferno, porque já está escrito que todas as coisas já foram criadas, né? Já os escolhidos já foram escolhidos, né? Então as pessoas que abraçam o Evangelho e continuarão no Evangelho, a gente sabe que são as pessoas que vão experimentar de um sofrimento sem limite. Eu agradeço e curtam esse feriado aqui.